Odontologia, de modo geral, pode acontecer de ter situações em que você se sinta coagido por um paciente. De repente, você pode até ser levado à justiça por algum problema, algum erro, alguma falha, alguma falta que você possa ter cometido contra o seu paciente. A odontologia não é uma ciência exata e você sabe disso. Por esse motivo, você deve ser sempre honesto com o seu paciente, sincero, nunca ocultar nada dele. Pelo contrário, existem dois aspectos na orientação ao seu paciente. Vou dar uma pincelada aqui a respeito disso. A distorção seletiva se dá no momento em que você está passando para o seu paciente uma avaliação e ele está tão empolgado com aquela reabilitação oral que só vai prestar atenção nos pontos bons do que você está falando. Não vai ver nada negativo. Então talvez você oriente, você de repente esteja até sendo honesto com ele e você vai falar tudo. Supomos que você vai fazer um implante e vai falar que vai ter um problema, que pode ter alguns problemas no pós-cirúrgico, enfim, você sabe, edemas e tal, que pode acontecer, você vai explicar isso para ele. Só que ele está tão empolgado em fazer o bendito implante que ele só vai achar que é mar de rosas e que nada de mal pode acontecer, nada de negativo pode acontecer, e ele só entende isso. Então, depois do procedimento executado, pode acontecer um edema, alguma coisa desse gênero, e você vai ficar mal, porque ele não assimilou que você falou isso para ele, certo? Então, você fica mal. Porque ele vai falar, poxa, ele vai ficar te perturbando, ele vai ficar te enchendo a paciência, você vai ter que ter muito jogo de cintura. E isso, muitas das vezes, leva o dentista para a justiça. Ainda mais nos dias atuais, em que o Google está aí, o Código de Defesa do Consumidor está muito em evidência, enfim. O que acontece? Quando você for passar uma avaliação para um cliente, depois que você passa tudo para ele, você pede para ele repetir tudo o que você falou, ou tudo que ele entendeu. Aí você vai alinhando conforme ele for falando. Aí você vai falar, mas não é isso, tem isso e isso também, pode acontecer. Seja honesto, fale que pode ter problemas sim. Se tiver risco de morte, fala, vai ter risco de morte. Se tiver risco de alguma coisa séria, fala, vai ter risco. Não caia na besteira de tentar empurrar um procedimento pensando no aluguel que você tem que pagar no fim do mês, pensando nas contas a pagar, pensando em situações que estão te pressionando. Nunca faça isso. Trabalhe com dinheiro em segundo plano. Coloque o dinheiro em segundo plano. Coloque a humanidade em primeiro plano. Lembre que você fez um voto na colação de grau. Nunca se esqueça disso. É o que o Rui Barbosa falou. Nunca pense que o que você falou na colação, você falou da boca para fora. Honre o que você falou. Seja uma pessoa honrada. Seja uma pessoa de palavra. E a dissonância cognitiva também acontece quando, normalmente, o paciente tem sempre, normalmente, uma pessoa influenciadora dentro de casa. Normalmente a pessoa influenciadora é aquela pessoa que dá pitaco. Ela não orienta, ela não fala para o bem. Ela fala mesmo para descer a lenha e para criticar mesmo. Já é dela. Então o que acontece? Esse paciente, se ele for sozinho, vai fazer avaliação, beleza, você vai fazer uma prótese total. Você sabe da sequência, né? Vai fazer a prova e tal, originato, aquela coisa toda. Vazar o modelo, mandar protético, aí o protético vai mandar a prova. Insira, você vai provar, você vai fazer vai ver os dentes, o tipo de dente, a cor e tal, aquela coisa toda que você já conhece. Não preciso ficar aqui entrando nesse detalhe, nesse mérito. Mas para pensar no seguinte. Aí quando o paciente chega no dia da prova dos dentes, em cera, você vai, faz, mostra, ele vai morder, ele vai ver, está direitinho, está tudo certinho. Ele vai achar maravilhoso, lindo, maravilhoso, perfeito. Você manda para acrilizar. Acrilizou, já era, você sabe. Aí, você já pagou o protético. Aí essa pessoa chega em casa feliz da vida. Aí essa pessoa influenciadora, ela vai botar algum defeito naquela prótese. E a pessoa, como é influenciável, ela vai voltar no seu consultório, vai ser complicado. Você vai ter problema. Então, procure descobrir através de conversas, sabe, na entrevista, quando você estiver conversando com o seu paciente, procure entender quem influencia essa pessoa. Normalmente, eu posso afirmar que a pessoa influenciadora normalmente vai junto na mesma consulta, no orçamento. Normalmente, quando a pessoa chega acompanhada, ela chega acompanhada de uma pessoa que influencia. Pode ser um amigo, uma amiga, pode ser o pai, mãe, pode ser quem for. Pode acontecer isso. Normalmente é assim, certo? Então, qual é o segredo? No dia da prova com os dentes, antes de mandar para a acrilinização, convida essa pessoa para ir junto. Você vai avaliar junto com ela lá e ela vai achar que está bonito também. Está bom, bonito, beleza, acabou. Acriliza, entrega, pronto, não vai ter problema.
Então, você sendo honesto, tanto num caso quanto no outro, como em qualquer outro caso, você vai longe, você quebra várias objeções. Por exemplo, outra questão dentro do tema honestidade é a garantia. Como que eu fazia na clínica? Eu fico vendo dentistas, clínicas, que quando tem um problema, que o paciente começa a perturbar, vamos dizer assim, perturbado às vezes, normalmente com razão. Mas que seja com ou sem razão, não importa. Começou a perturbar, encher o saco, está começando a querer levar você para a justiça. O que acontece nessas clínicas? E vários dentistas que eu já vi esse fato. Eles simplesmente começam a querer ter razão, começam a querer falar, vai lá, eu tenho meu advogado, meu jurídico, eu tenho meu departamento jurídico, não sei o que e tal, que vai cuidar de tudo. Pode, bota na justiça então, vai lá. Está errado. Eu aconselho você a fazer o quê? Como eu fazia na clínica. Paciente satisfeito, devolver o dinheiro. Devolve. Você não pode ter medo de demitir seu paciente. Você tem que ser honesto, extremamente honesto. Entendeu? Não adianta. Devolve o dinheiro. O cara tá na razão dele. Devolve. Simples assim. Você não vai ficar mais rico nem mais pobre por conta disso. Tem uma tal de PP Flex, Flexite, prótese de silicone, você sabe, que aquilo, na minha concepção, só dá dor de cabeça. Eu até aconselho você que sabe, você faz o que você quiser dentro do seu consultório. Eu aconselho a não trabalhar com esse tipo de produto. Eu tive um problema de devolução de dinheiro e devolvi o dinheiro. Um colega meu, que tinha uma clínica, tem uma clínica ainda lá em Teresópolis, ele falou, rapaz, dê graças a Deus do paciente ter aceitado o dinheiro de volta, porque eu morri num processo de 40 mil reais, eu tive que pagar 40 mil reais na justiça de um paciente insatisfeito com essa porcaria dessa prótese flexível. Isso não vale nada. Talvez você esteja começando agora, talvez você não tenha essa experiência. Esse tipo de prótese, a durabilidade dela é 2 anos. Não tem jeito. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui agora em relação à honestidade. Então, de repente, você vai trabalhar com essa prótese, você tem que falar o seguinte, olha, é uma prótese cara. Se eu não me engano, essa prótese lá na minha clínica, na época em que eu fazia, porque eu aboli ela de lá, era em torno de R$ 1.800 a R$ 2.000, nessa faixa. Então, é caro, você sabe que é uma prótese cara. Só que, por ser caro, não quer dizer que a durabilidade dela é eterna. Então, você tem que falar para o paciente que dura, no máximo, 2 anos. Que aí ele não vai querer fazer, ou vai fazer consciente. Você não pode ter medo do paciente não querer fechar com você esse serviço. Você não pode, porque você vai receber ali na hora, mas dali a 2 anos você vai ter problema. Porque vai começar a ter problema o material. Não é um material legal. Você tem que conscientizar a pessoa de que só dura 2 anos. Eu estou usando isso como exemplo, mas existem vários outros fatores dentro da odontologia que você tem que ser honesto em tudo. Então não adianta você querer enganar o paciente, ludibriá-lo. Você, quando é honesto, você pode ser levado para a justiça. Mas você vai vencer sempre. Pode ter certeza que vai. Não tente ser esperto. Não tente estar muito esperto que você vai se dar a mão. Use a honestidade a seu favor. E quando você está sendo sincero, honesto, você olha para dentro dos olhos do paciente e fala a verdade. Dificilmente um paciente vai tentar te prejudicar quando você fala a verdade, quando você é totalmente sincero. Então é isso. Honestidade acima de tudo.